Nascida em Moscou, em 1º de junho de 1960, Helena Vyacheslavovna Mukina teve uma infância marcada por perdas e desafios. Sua mãe morreu quando Helena ainda era muito pequena, e seu pai, ausente e preso por embriaguez, deixou a menina sob os cuidados de sua avó, Anna Ivanovna. Essa avó se tornou a figura central em sua vida, cuidando dela, incentivando-a e oferecendo estabilidade em meio a um contexto familiar conturbado. Foi aos 7 anos que Helena conheceu a ginástica, quando uma treinadora visitou sua escola perguntando quem gostaria de experimentar o esporte, e ela, curiosa e determinada, se voluntariou. O que parecia apenas uma atividade extracurricular viraria, com o tempo, seu destino. Nos primeiros anos, Helena não se destacou. Era uma ginasta comum, ainda desenvolvendo força, técnica e confiança, mas possuía algo que a diferenciava: determinação e coragem diante do esforço físico. Aos 15 anos, não chamaria a atenção da equipe soviética de ginástica, mas seu potencial era visível para quem observava de perto. E então, algo mudou radicalmente. Em 1976, a romena Nadia Comaneci conquistou o mundo com notas perfeitas nas Olimpíadas de Montreal, tornando-se um fenômeno global. A União Soviética, acostumada a dominar a ginástica, sentiu a pressão de recuperar a supremacia. E Helena, com suas habilidades e dedicação, começou a ser vista como a grande aposta para os próximos anos. Sob a supervisão de treinadores experientes, primeiro Alexander Eglet e depois Mikhail Klimenko, que até então treinava apenas homens e garotos, Helena começou a se transformar em uma atleta extraordinária. Klimenko percebeu sua inteligência, coordenação e disciplina e passou a treiná-la de forma intensa, mas também exigente. Os treinos eram longos, extenuantes e muitas vezes dolorosos. Helena frequentemente chorava, mas não por fraqueza, e sim pelo medo de não atender às expectativas, pelo medo da falha e pela pressão de um sistema que via o sucesso esportivo como extensão da grandeza soviética. O esforço começou a dar frutos rapidamente. Em 1977, Helena conquistou medalhas importantes no Campeonato Europeu de Praga e no Campeonato Nacional Soviético, mostrando que não se tratava apenas de talento, mas de perseverança e coragem. Em 1978, no Campeonato Mundial de Estrasburgo, na França, Helena despontou como a grande estrela da ginástica mundial, superando concorrentes renomadas como Nadia Comaneci e Nelly Kim. Conquistou ouro no concurso geral, no solo e por equipes, além de pratas nas barras assimétricas e na trave. Sua rotina era inovadora, combinando acrobacias complexas com uma fluidez que lembrava o balé. E ela chegou a criar movimentos que levaram seu nome, como o Mukina, no solo e nas barras assimétricas. Mas a glória trazia consigo um preço. A pressão aumentou ainda mais quando, em 1979, Helena quebrou a perna durante os treinos. Ela estava exausta, fragilizada pelo treinamento intenso e precisava se recuperar totalmente. Mas o sistema esportivo soviético não permitia pausa. Médicos e treinadores a pressionaram a voltar a treinar para os Jogos Olímpicos de Moscou, que aconteceriam em 1980, menos de um ano depois do acidente. Helena mal conseguia andar, mas a exigência era clara: estar pronta para competir, representar a União Soviética e garantir que o país mantivesse sua reputação no cenário internacional. O elemento que definiria o destino de Helena foi o salto Thomas, uma acrobacia criada pelo ginasta americano Kurt Thomas. O movimento consistia em um mortal e meio para trás com uma pirueta e meia, terminando em um rolamento para frente, extremamente perigoso, ainda mais para mulheres que não alcançavam a altura e força exigidas. Helena sabia do risco, alertou seu treinador, mas foi obrigada a praticar o salto. Ela dizia que poderia quebrar o pescoço, mas ouviu que pessoas como ela não se quebravam. Havia também o fator psicológico. Helena queria ser uma heroína, provar sua coragem, corresponder à confiança depositada nela, e isso a levou a ignorar os sinais de perigo. Em 3 de julho de 1980, no Palácio dos Esportes de Minsk, 2 semanas antes das Olimpíadas, Helena tentou o salto Thomas durante um treino pré-olímpico. A execução falhou, ela subrotacionou,
caiu de queixo, fraturou a coluna cervical em 2 pontos e tornou-se tetraplégica. Seu treinador, Klimenko, não estava presente. Havia partido para Moscou para relatar que ela já dominava o salto Thomas. Informações sobre o acidente foram inicialmente manipuladas pela imprensa soviética, que tentou minimizar a gravidade, dizendo que ela havia caído das barras ou que estava se recuperando bem. A verdade só se tornou pública em outubro de 1981, quando o jornal Pravda relatou que a ginasta estava paralisada devido ao salto Thomas. O acidente de Elena teve repercussões profundas. O salto Thomas foi removido do código de pontuação feminino, mas permaneceu no masculino por décadas. Colegas de equipe, como Nelly Kim, ficaram profundamente abaladas e muitas decidiram interromper suas carreiras, temendo se machucar. Elena, por sua vez, passou a viver reclusa, raramente falando publicamente sobre sua vida, mas mantendo contato com amigos e ex-colegas. Ela estudou no Instituto de Cultura Física, formou-se em 1984, trabalhou como colunista do Moscow News e dedicou-se a estudos e leituras. Buscou métodos de reabilitação inspirados em Valentin Dicul e recebeu apoio de estudantes de medicina e de outras ginastas. Elena criticou o sistema que a pressionava, mas também assumiu parte da responsabilidade, reconhecendo que era obediente demais e não soube dizer não. Em entrevistas, explicou que queria justificar a confiança depositada nela e ser uma heroína, mas que o preço foi a perda de sua mobilidade e de uma carreira brilhante. Ela demonstrou compreensão pelo treinador Klimenko, considerando-o também uma vítima do sistema, mas condenou o comportamento de alguns técnicos que priorizavam medalhas acima da saúde e da dignidade de atletas jovens. Mesmo após a tetraplegia, Elena Mukina permaneceu ligada ao esporte, apreciando competições, mantendo contato com ex-colegas e ex-treinadores, e se tornando um símbolo de resistência e coragem. Sua morte, em 22 de dezembro de 2006, aos 46 anos, foi causada por complicações relacionadas à sua condição física. Apesar da tragédia pessoal, sua trajetória é lembrada como um alerta sobre os limites humanos, os riscos da pressão extrema no esporte e a importância de valorizar a vida acima das medalhas. Anos depois, em 2021, Elena foi homenageada e incluída no International Gymnastics Hall of Fame, reconhecendo sua contribuição para a ginástica e seu legado inovador. Sua história continua a ser estudada e lembrada, especialmente em debates sobre saúde mental, pressão esportiva e segurança no treinamento de jovens atletas. Comparações com figuras como Simone Biles surgem frequentemente, reforçando a necessidade de colocar o bem-estar do atleta acima do desempenho e da glória nacional. Elena Mukina permanece na memória como um exemplo de talento extraordinário, coragem e sacrifício, mas também como um símbolo da necessidade de limites, respeito e cuidado com aqueles que dedicam suas vidas ao esporte. Sua vida e tragédia ensinam que nenhuma medalha ou nota máxima vale mais que a saúde e a vida de um ser humano.